Rafael Foster, boa tarde. O Arno Oliveira, do Timaço da Gazeta. Na Série B você tem o tempo de fazer gordura, de uma recuperação. Na Série C é um turno só para saírem oito classificados, né, divididos em grupo, essa questão do regulamento. Como é que é para vocês o compromisso de ter que vencer a cada jogo para não trazer problemas em termos de pontuação futura? Boa tarde. Assim, é uma situação, como eu falei, né? A gente procura viver cada jogo como se fosse o último. E a gente sabe que quanto antes a gente alcançar a nossa meta, que é o número de pontos X, para que a gente consiga passar para a próxima fase, a gente vai fazer isso. Mas do outro lado também existe equipes, existem situações que a gente se depara, né? Como por exemplo a gente acreditava, porque a gente acompanhou alguns jogos do Gauchão e a gente acreditou que a gente ia chegar em Erechim com uma qualidade de campo um pouco melhor. E lá dentro foi muito diferente. A grama alta, uma grama irregular, onde assim se pegou uma equipe já habituada com aquele ambiente e a gente tendo que se adaptar ali no aquecimento, durante a partida. Não estou usando isso como desculpa, né? Mas é uma situação que daqui a pouco a gente chega com um modelo de jogo e lá naquela hora, minutos antes do jogo, você tem que se readaptar, fazer algo diferente, sair da sua zona ali, não vou dizer zona de conforto, mas do seu modelo de jogo. Você tem que sair de uma maneira que você vinha jogando, que foram os dois jogos do Inter e também contra o Confiança, para um jogo mais de ligação direta, um jogo que não favorecia muito a nossa troca de lado de campo, um jogo que a gente não conseguia ficar muito tempo com a bola no chão porque travava, porque às vezes a bola dava um piquezinho e passava por cima do pé do nosso companheiro, o passe a gente teria que cuidar muito mais, o dobro de quando a gente joga no nosso estádio. Então foram situações que, assim, a gente sim precisa pontuar o quanto antes para alcançar o nosso objetivo, mas tem situações que a gente acaba não conseguindo controlar por conta disso. Rafael Forte, boa tarde. Ricardo aqui da TV Gazeta. Do primeiro jogo, né, da Série C para o segundo, vocês tiveram aí 3 dias para se preparar, viajar, enfim, toda essa logística. E agora vocês têm aí praticamente uma semana, né? Claro que tem toda essa logística também envolvida. E quando vocês tiveram maior tempo, né? Por exemplo, no jogo contra o Internacional, foi quando o time conseguiu de fato mostrar todo aquele potencial que tinha sido preparado durante a semana, durante o mês. Como é que você define essa semana cheia para o CSA nesse momento, nesse início de competição, até para tentar começar aí a pontuar com os 3 pontos? Boa tarde. É importante porque assim a gente não só conversa, né, durante esse período, mas também a gente coloca em prática, a gente passa para a prática, né? Então hoje a gente já vai com certeza fazer alguns trabalhos visando o que a equipe do Floresta tem de pontos fortes e pontos fracos para a gente poder explorar, sabe? É bom porque, tendo os dias, a gente, como eu falei, acaba controlando o desgaste de cada atleta. E isso, a parte de logística aqui da comissão técnica está sendo muito bem feita, né? A gente agora, nesse retorno, a gente precisa assim, se adaptar ali ao que o Floresta pode nos oferecer de dificuldade e estudar bem o adversário. E uma coisa que eu sempre prezo assim antes dos jogos é não fugir daquilo que a gente construiu até o momento. Eu sei que são dois jogos e a vitória não veio ainda, mas se a gente não pensar positivo, desistir daquilo que a gente tem feito até aqui, que nos trouxe dois jogos, que retomou a confiança da torcida no grupo de atletas, aí a gente vai estar atirando no próprio pé. Então a gente tem que seguir com esse pensamento positivo, a gente tem que continuar trabalhando e melhorando a cada dia, não só para enfrentar o Floresta, mas para a sequência do campeonato. Do seu ponto de vista, né? O que, é que foi determinante para que o time não conseguisse a primeira vitória dentro desses 2 jogos? Porque houve intensidade, houve volume, principalmente quando o técnico Vinícius Bergantin falou no pós-jogo contra o Confiança, que o time
criou bastante, né? Mas não conseguiu chegar ao gol. O que é que foi determinante nesses 2 jogos para você? Bom, o primeiro jogo, né, falando, é uma situação muito, assim, a gente já viveu, acredito que vocês, o pessoal da imprensa também já viveu, assim, jogos como foi Nós e Confiança, e eu também já vivenciei isso. Um jogo onde você cria inúmeras oportunidades, inúmeras chances, você tem maior número de posse de bola, você controla o jogo, você consegue se impor diante de uma equipe que, querendo ou não, briga por um acesso para a Série B, né? E você faz tudo que você treinou durante a semana com excelência, com perfeição, e você chega assim em um detalhe, como eu falei, não é um erro, foi uma questão que aconteceu, um desastre ali, alguma coisa que eu não sei explicar, e o pessoal foi do Confiança. Não quero tirar o mérito também deles, tá? Mas, assim, perguntando até para os jogadores deles, vocês podem ter noção de que a gente fez o que a gente conseguia para criar chance de gol. E aí a gente pecou, sim, na questão de converter em gols. Mas acredito que para essa vitória vir, né, a gente, como eu falei, não podemos achar que está tudo ruim, que está péssimo, porque não está. A gente, como você falou, a gente está tendo intensidade, tanto no primeiro jogo quanto esse contra o Ipiranga. A gente cria oportunidades e a gente sabe que hoje em dia, com os estudos, com a internet, a gente tem informação de tudo. E mesmo assim, com as dificuldades do campo, com todas as informações que a equipe adversária tinha da gente, a gente acabou criando situações, conseguimos fazer um gol e ali, por algum detalhe, alguma coisa que a gente está pecando e a gente vai estudar para isso não acontecer de novo, a gente acabou tomando o gol de empate. Rafael Força, como é que você viu o episódio do Thomas Bastos, né? Você chegou a ouvir da parte da torcedora, né? O insulto racista que ela realmente praticou. Como é que você vê, né, como atleta, como capitão, como pessoa, principalmente esse tipo de ação? Bom, é uma situação, assim, muito difícil, né? Eu, particularmente, não ouvi. Quando eu vi a discussão, eu fiquei um pouco sem entender, e aí, conversando ali com os meus companheiros, aí eu fiquei sabendo, né? Eu acho que em tempos que a gente vive hoje, não tem espaço para esse tipo de preconceito, sabe? E o que mais me indigna é a pessoa sair da sua casa, mobilizar daqui a pouco seus parentes. Eu não sei se a pessoa estava com alguém ou não, se estava sozinha, mas imagine-se que se está num grupo e você mobiliza o seu marido, sua esposa, seus filhos, e aí você vê alguém do seu lado definindo esse tipo de preconceito, sabe? Assim, é muito triste porque você acaba desmotivando a família a levar, os pais a levar a família para o estádio. Você acaba desmotivando uma criança de ver o seu ídolo. É uma cena assim lamentável. A gente espera, né, e a gente torce para que o ocorrido não ocorra novamente. Mas a gente sabe que tem muita gente preconceituosa, tem muita gente desse tipo ainda espalhada pelo mundo, não só aqui no Brasil. E fica o nosso apoio aí pro Thomas, né? Porque a gente sabe do potencial que ele tem, da pessoa que ele é, e tem o nosso total apoio. Você usou a palavra aí, desmotiva, né? E uma situação que tem acontecido no início da semana, que tem chamado a atenção, assim como em outras semanas, essa questão do envolvimento de vários jogadores com casa de apostas. E é inevitável falar sobre esse assunto. Queria saber a sua opinião, né, sobre esse tema, o que é que tem acontecido, é uma avalanche, uma enxurrada, né? Hoje mesmo, vários jogadores de clubes de Série A, por exemplo, aparecendo nessa lista. Qual é a tua opinião sobre isso? Porque o torcedor muitas vezes acaba perdendo o gosto, né, de ir para o estádio, de comprar um uniforme. O que é que você acha sobre esse assunto? Bom, cara, é outra situação muito delicada, né?
muito delicada, coloca em xeque a nossa índole, querendo ou não, é de novo a classe dos jogadores. Então, assim, a gente acaba sofrendo as consequências. Quem está correto, quem não participa desse. Para mim, isso daí é um crime com a instituição, com a camisa que o atleta veste. Então, eu particularmente espero que tenha punição, porque assim, é uma instituição, a gente defende um clube, a gente defende uma torcida, a gente defende pessoas sérias que vêm aqui para trabalhar. Poxa, eu não posso acordar de manhã, colocar minha roupa e simplesmente vir aqui pensando, poxa, meu final de semana eu vou fazer uma sacanagem com o clube. Não posso, eu não tenho esse direito, cara. Eu não posso me permitir fazer isso. Então eu espero sim que tenha uma punição e uma punição severa, que sirva de exemplo para que nosso futebol não tenha mais isso. A mesma situação do preconceito que não deve existir, a questão de pessoas dentro do futebol apostar por conta de cartão, por conta de gol, por conta de escanteio, isso também não tem que existir, mexe com o ser humano. É muito mais do que a questão financeira, é muito mais do que parte esportiva, é muito mais que agradar um amigo, é a sua índole, é o que você é o ser humano que você é. Então eu espero sim que isso se resolva, né? Que descubram quem participa e quem participou desses esquemas, que tenha uma punição para que sirvam de exemplo e assim, que o torcedor acredite que ainda assim tem atletas que respeitam e representam o clube que o jogador veste a camisa. Hoje, daqui a pouco, se algum dos jogadores, eu digo na forma geral, não só do CSA, toma um cartão, o que a gente vai pensar, né? Então, assim, tudo agora é colocado em xeque. Mas assim, a consciência de quem não faz quem não tem esse tipo de atitude é tranquila, como eu falei, é seguir trabalhando, é levantar com a consciência tranquila e deitar com a consciência tranquila de que você veio para o seu local de trabalho, fez o seu melhor e está indo para casa. Foster, voltando ao time, né? O Taliari, né? O Tiaguinho, são jogadores que praticamente devem voltar a trabalhar com vocês e já ficar à disposição para o próximo jogo. Quanto mais, menos vocês tiverem a perda do atleta que está jogando, que está tendo uma sequência para o grupo, isso é bem melhor para o entrosamento, né? E principalmente para um jogo desse que vai acontecer lá no PV no próximo domingo. Né? Bom, você falou tudo, é isso. Quanto menos jogador a gente tiver no departamento médico, melhor. Melhor porque são mais opções para o professor Vinícius utilizar dentro da estratégia que a gente vai implementar no próximo jogo. Soma-se a qualidade à nossa competição dentro do grupo, né? A gente tem uma competição diária, porque assim, ninguém tem status de titular nem status de reserva. Todos têm totais condições de estar nos 11 titulares e fazer o melhor para que o CSA saia com a vitória. Tanto é que eu uso de exemplo os jogos que a gente teve nos últimos 4, que saíram jogadores por cansaço, por algum tipo de desconforto, entraram jogadores com fôlego, com força renovada e deram conta do recado. Se não aumentaram o nível, mantiveram. Então, assim, a importância de não ter jogadores no DM vem disso. O crescimento de quem normalmente vem jogando para não deixar cair, porque ele sabe que se ele falhar em algum momento, vai ter esse suplente que vai representar ele, que vai pegar a vaga dele. E esse cara que está treinando, batalhando dia a dia para conquistar a oportunidade, eu tenho certeza que ele vai estar preparado para que quando ele for, o professor Vinícius for utilizar ele vai dar o seu melhor, vai assumir a posição e vai representar muito bem a equipe para conquistar o principal objetivo, que é o acesso.